Graças e paz, amada Igreja de Deus. É muito bom, mais uma vez, poder ter essa oportunidade de estar aqui gravando mais esse culto online aí para a Igreja Betel, nossa co-irmã em Cristo Jesus. Queria primeiramente agradecer ao nosso pastor Flávio, mandar um grande abraço a cada um apertado aí de vocês e do nosso pastor querido Flávio. E vamos começar esse culto orando, meus irmãos, e logo após vamos adorar a Deus, amém? Senhor, obrigado por tudo que tens feito, Pai, por muito mais que irá fazer em nossas vidas, por ter nos dado esse dia abençoado, Pai, por esse oxigênio, Pai, que respiramos, que nem sequer é nosso, Pai, mas sabemos que de tudo o Senhor nos provém e de nada nos falta, Pai. Graças ao Teu Filho amado, Jesus Cristo, que se entregou um dia ali na cruz, Pai, agora temos a graça conosco. E agora o homem pode recorrer ao socorro de Deus, ao socorro do Pai. E assim te agradecemos, Pai, dando-nos um culto abençoado. Abençoa cada família, Pai, que está assistindo esse culto. Abençoa a sua casa, sua vida financeiramente, sua vida espiritualmente, fisicamente, Pai, que eles sejam cheios de bênção, Pai, conforme eles têm doado o tempo deles a Ti, Senhor. Que o Senhor continue a abençoar essa igreja, Pai, e a nossa igreja também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos começar falando desse amor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo, porque eu estou bem certo, porque nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Sai Jesus Cristo, nosso Senhor. Sai Jesus Cristo. Fica assim, ó. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está Jesus Cristo, nosso Senhor. Está Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Amém, irmãos? E agora eu quero que você olhe para essa pessoa que está aí do seu lado, se estiver assistindo acompanhado, na TV de casa ou no celular. Agora olhe assim para ela e diga assim, ó. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Nada poderá nos separar desse tão grande amor de Deus para conosco.
enviando seu único Filho amado para que fosse morto por todos os nossos pecados, os pecados que ainda virão de todos os anos até a volta de Cristo, esse Senhor tão bom e tão maravilhoso conosco, que ainda nos dá o direito de sermos chamados filhos dele, não mais órfãos, mas filhos de Deus. E Jesus uma vez disse assim: filhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você não precisa vencer o mundo, porque Cristo já venceu. Então, deposite toda a sua confiança nele, toda a sua fé nele. Dissestes que nunca me deixarias, dissestes que a vida me abalaria, dissestes que no mundo eu teria aflições. Diga assim: mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, traz a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontrar abrigo em ti. Segura-me, segura em tuas mãos. A escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, traz a esperança pra mim. Seja onde quer que estivermos, seja na condição que estivermos, em meio à adversidade, em meio ao caos, em meio à aflição e à crise, nós sabemos que temos um Deus poderoso que nos guarda e que nos protege, que nos livra de todo o mal, que está nos sustentando, nos provendo, nos alimentando diariamente, que o Senhor continue derramando a Tua graça, Pai, sobre nós. Seja conosco, Pai, nesse momento de reflexão da palavra. Muito obrigado pelo louvor até aqui entoado, que o Senhor venha abrir nosso coração para receber a Tua mensagem, a Tua palavra, e que Ele venha dar bons frutos para o nosso entendimento, para a nossa vida cristã, e que nós venhamos a
sempre nos lembrarmos desse Deus que nos está acima de todos e que nos guarda e nos livra. Essa é a oração que fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, amada igreja, Igreja Batista Betel aí na Pedra. Queria agradecer ao pastor Flávio pela oportunidade mais uma vez de poder servir os irmãos através dessa mensagem, uma mensagem da parte de Deus. Queria agradecer a você que está em casa nos acompanhando durante esse momento. Que esse culto não seja, que essa oportunidade, que esse culto, que esse momento de louvor não seja menor por estarmos em casa. Pelo contrário, que você possa usar essa oportunidade para falar de Deus para alguém na sua casa que não iria para a igreja em situações normais. Já parou para pensar nisso? Sei lá, um avô, um pai, um filho que provavelmente não iria para a igreja. Talvez seja uma boa oportunidade de você nesse momento, através do culto dominical, trazer o culto para dentro de casa. Então, eu queria falar hoje para os irmãos sobre ansiedade. Como vencer a ansiedade. A Bíblia nos ensina, existem várias passagens, desde Jesus até Paulo, que ele nos dá instruções de como nós devemos enfrentar e combater a ansiedade. Por isso eu queria pedir que os irmãos, aí nas suas casas, abram as suas Bíblias na carta de Filipenses, capítulo 4. Amém? Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6 até o versículo 10. Diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há de algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, praticai, e o Deus da paz será convosco. Até aí, meus irmãos, até o versículo 9. Paulo foi o escritor dessa carta aos Filipenses. Eu queria contextualizar um pouco, dar um panorama breve sobre o que estava acontecendo nesse momento, quem era a igreja de Filipenses, o que Paulo pensava quando enviou essa carta. Bom, nesse momento, quando Paulo envia essa carta, ele está preso. Então já é curioso, de certa forma, nós percebemos que Paulo pede para que eles não fiquem ansiosos, ou em outras versões vai estar, não andeis preocupados, sendo que ele está preso. Por aí a gente já conhece esse caráter amoroso e esperançoso que só Deus é capaz de nos dar. Mesmo em uma situação de cárcere, Paulo foi capaz de encorajar uma igreja que estava passando por momentos de tribulação, de perseguição. Essa carta ela foi escrita para a igreja de Filipenses. Filipos era uma cidade no norte, que ficava mais ou menos no norte da Grécia, na região da Macedônia, e Paulo havia plantado essa igreja na sua segunda viagem missionária. Sabe onde você vai encontrar isso? Se você ler Atos capítulo 16, você vai ver a narrativa de Paulo e Silas indo até a cidade de Filipos. É nessa cidade, por exemplo, que Paulo vai ser preso junto com Silas, naquele episódio em que os dois louvam a Deus, mesmo presos, e há um terremoto e as celas são abertas e as cadeias abrem, e é nesse momento que eles pregam para aquele carcereiro que queria se matar, e esse carcereiro se converte. Enfim, é uma igreja que ajudava imensamente o trabalho de Paulo. Você vai ver ainda no capítulo 4, um pouco depois, Paulo agradecendo à igreja de Filipos, porque a igreja de Filipos ajudava, contribuía financeiramente com o trabalho de Paulo.
Inclusive, essa carta foi enviada como uma carta de agradecimento por mais uma das suas contribuições, uma de suas ofertas. Eles tinham acabado de ofertar e mandado essa oferta através de Epáfras. Epáfras entregou a Paulo, que provavelmente também estava preso nessa ocasião, em Roma, e Paulo envia a carta através de Epáfras para os filipenses, agradecendo eles pelo seu carinho, pela sua atenção, pelas suas orações. Mas Paulo aproveita a oportunidade de agradecimento, que era o objetivo inicial, ele aproveita a oportunidade para dar uma palavra de ânimo para os filipenses, que estavam passando por diversas perseguições, como bem sabemos. Naquela época, o cristianismo não era muito bem-vindo no Império Romano. Ainda mais numa cidade como Filipos, que é uma cidade cheia de paganismo. Por exemplo, é na cidade de Filipos que acontece o episódio que Paulo expulsa um demônio daquela feiticeira, daquela adivinha. E quando ele expulsa, ela perde o seu poder de adivinhação. E aqueles homens que se aproveitavam disso para ganhar muito dinheiro acabam jogando Paulo na prisão. Então a gente percebe que não era uma cidade muito amigável ao cristianismo e ao judaísmo. Era uma cidade pagã, uma cidade refreada e inundada de ídolos. Mas isso não impediu que Paulo pregasse a mensagem, que uma igreja surgisse e fortalecesse ao longo do tempo. Mas vamos se deter um pouco agora ao texto. Amém? Sobre Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ele diz: não andeis ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para os irmãos. De 3. Paulo ele vai trazer três coisas que nós devemos sempre nos lembrar quando nós lutarmos contra a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que um estado de pensamento, um estado de mente em que nós estamos perpetuamente inquietos, preocupados, perplexos, com coisas que sequer aconteceram. É quando a gente tem uma preocupação exagerada e exacerbida pelo futuro. Um futuro que pertence a Deus, mas muitas vezes nós nos detemos a sofrermos por antecedência. E Paulo vai trazer essa exortação e essa mensagem convocando os irmãos a não andarem ansiosos por coisa alguma. E ele vai dar o primeiro ponto, a primeira solução, que é oração. Ele vai dizer: coloquem diante de Deus as vossas petições, que sejam conhecidas diante de Deus, através de oração e pela súplica. Meus irmãos, nós devemos orar diante de Deus, colocando as nossas ansiedades, as nossas inquietações, os nossos anseios diante de Deus. Deus conhece nosso coração melhor do que qualquer outro, inclusive, do que nós mesmos. Mas Ele espera que nós nos acheguemos a Ele e coloquemos diante dEle. Ele espera de nós que nós oremos e que nós coloquemos diante dEle a nossa vida. Quando Paulo vai nos dizer, por exemplo, no final do versículo 6, em ações de graças, ele vai dizer justamente: orem também se lembrando do que vocês são gratos, ações de graças, pelo que vocês são gratos. Deus tem nos provido de tantas maneiras, meus irmãos. Deus não tem nos deixado passar fome, não tem nos deixado padecer, Ele tem nos cuidado e nos livrado, mesmo quando nós não percebemos. Ele tem sido bondoso conosco e atencioso e tem nos protegido. A sua graça tem sido abundante em nossas vidas. Por tantos motivos nós podemos ser gratos, seja pela simples cama que nós repousamos a nossa cabeça de noite, seja pelo lençol que nos aquece, mesmo nesse frio, seja por esse celular ou por essa televisão que você está assistindo nesse momento, que muitas pessoas gostariam de ter essa oportunidade. Há infinitas razões pelas quais nós poderíamos ser gratos, mas muitas vezes nós preferimos nos apegar aos problemas, às aflições, às crises e esquecemos todo o resto, tudo que Deus tem feito para nos prover, para nos abençoar. Ele tem nos agraciado com coisas incontáveis que muitas vezes passam por despercebidas. Por isso que ele vai dizer: coloquem
as vossas petições diante de Deus, através da oração e pela súplica com ações de graças. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Ore! Você já orou para Deus sobre essa sua inquietação? Coloque diante dele: Pai, por favor, me ajuda a entender, traz paz ao meu coração. Eu tenho andado tão ansioso por isso, eu tenho andado tão ansioso por causa dessa crise, por causa dessa quarentena, eu tenho andado tão ansioso, Pai, por causa do desemprego, por causa do meu parente que está doente. Coloque diante dele, peça com fé e ânimo que Deus há de prover, não só com bênção, não só com graça, mas também enchendo nosso coração de vigor. Então, meus irmãos, que nada nessa vida seja suficiente para nos deixar ansiosos. E aí nós vamos para o segundo ponto. Ele vai dizer: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Antes de falar do segundo ponto, eu gostaria de frisar uma coisa pontual. Ele vai dizer que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus é um sentimento oposto à ansiedade. Ele não coloca por acaso essa palavra aqui. A paz, se enquanto a ansiedade é um sentimento de inquietação, um sentimento de perplexidade, um sentimento de preocupação contínua, de aperreio, como bom nordestino, a paz de Deus é uma sensação que nos traz alívio. A paz de Deus é um sentimento que nos traz sempre esperança, independentemente da crise, independentemente dos problemas e das adversidades. A paz de Deus vem e refreia todas as nossas ansiedades em nosso coração, nos fazendo esperar e descansar nele plenamente. Esse é o sentimento que Paulo deseja que venha sobre os irmãos. E ele diz que esse sentimento é alcançado através da oração. Através da oração e da súplica com ações de graças. E não só, mas é uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, é uma paz que ninguém entende. Como é possível? Sabe a paz que Paulo teve quando ele foi jogado na prisão com Silas? E mesmo assim ele orava, e mesmo assim ele cantava louvores e hinos, e mesmo assim ele se alegrava. Essa é a paz de Deus. É a paz que excede todo o entendimento. Quem entenderia? Eles louvando uma situação de prisão. Será que você seria capaz disso? Preso, depois de uma injustiça, depois de apanhar publicamente, você louvar a Deus. É a paz que excede todo o entendimento. Só Deus para nos dar tamanha paz, tamanho sentimento. E ele vai, a partir do versículo 8, na verdade ainda no versículo 7, ele vai dizer que essa paz guardará o nosso coração e a nossa mente. Sabe qual é o termo que ele usa? Quando ele fala guardará, é mais ou menos como um guarda, numa guarita. Não sei se você já viu naqueles quartéis do exército ou da polícia, que tem uma torrezinha, que é a torre da guarita, onde fica um guarda de plantão, olhando o movimento lá fora. Esse é o sentimento, essa é a ideia que Paulo quer trazer para nós. Quando ele diz que guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, ele está dizendo que essa paz, além de nos livrar da ansiedade, nos guardará dela. Então, é aí que ele chega ao segundo ponto. Se o primeiro ponto é que nós alcançamos essa paz de Deus, que ele nos promete encher nosso coração através da oração, o segundo ponto é que nós encontramos essa paz, nós recebemos essa paz de Deus através do pensamento. E aí é justamente isso que a gente vai ver no versículo 8. No versículo 8 ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu queria frisar esse final. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meus irmãos, muitas vezes nós nos intoxicamos
com tantas informações que nós vemos, por exemplo, nas redes sociais. Nós entramos no Facebook, é só desgraça. Nós entramos no Instagram, é só caos, é só notícia ruim, é só fake news. Nós entramos no WhatsApp, é só áudio tendencioso, é só pessoas para nos trazer desânimo, notícias ruins, estimativas pessimistas do futuro, pessoas dizendo que vai dar tudo errado, que vai demorar anos para conseguir uma vacina, que vai morrer muita gente, que não sei o quê. Isso vai entrando, inculcando nossa mente, porque é isso que ocupa ela. Quando ele vai dizer tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de bom entendimento, se há algum louvor, que isso ocupe o seu pensamento, ele está nos trazendo realmente refletir sobre o que é que tem ocupado nossa mente. Você tem ocupado sua mente com o quê? Você tem deixado invadir seu coração com o quê? O que você tem recebido, meus irmãos? Reflitam nisso. Você tem lido a Bíblia? Você tem buscado chegar mais a Deus? Descansar nele? Ouvir mais pregações, já que nesse momento nós somos praticamente que obrigados a ouvir mensagens apenas em casa? A internet, meus irmãos, ela não é má. Mal é a forma como nós podemos usá-la. E ela acaba potencializando essas crises de ansiedade, porque hoje em dia, nessa sociedade que nós vivemos, nós nunca vivemos uma sociedade tão informada, em que a informação chega tão rápido. Acontece um acidente em Minas Gerais, você já está sabendo em poucos segundos. Acontece um atentado na Itália e você já está sabendo. Acontece alguma coisa nos Estados Unidos, alguma notificação nova, uma notícia, você chega e você descobre na hora. Nós vivemos na era da informação, mas também nós vivemos na era da ansiedade. A sociedade nunca foi tão bem informada, mas também nunca foi tão ansiosa. E é isso que nos atenta, a encher nossos pensamentos com coisas que nos edifiquem, encher nossos pensamentos com coisas que nos traz ânimo. Nós não podemos mudar o futuro. O que importa se a vacina vai sair daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos? O que eu e você podemos fazer para mudar isso? Nada. E por que nós vamos deixar essas coisas que não estão em nosso controle, que não está nas nossas mãos, nos inquietar, nos trazer desânimo? Meus irmãos, lembrem-se de que Deus é o único que detém o controle sobre todas as coisas. E se nós descansamos nesse Deus que controla todas as coisas, então por que viver ansioso? Se o futuro pertence a Deus, não poderia estar em melhores mãos. Encha o seu pensamento com coisas boas, com coisas que edifiquem. Busque ignorar notícias ruins. E eu não estou dizendo para você viver desinformado, para você parar de ver o jornal, para você parar de se informar com o avanço do Covid ou com novas notícias. O que eu estou querendo dizer é para você não ocupar o seu pensamento com isso. Entenda a diferença? É que isso não enche o seu pensamento. Não seja a única coisa que passa aqui. Que não seja isso que ocupe o vosso pensamento. E por último, no versículo 9 ele vai dizer: e o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Esse é o terceiro ponto. Se o primeiro ponto é que nós devemos orar, entregar diante de Deus e colocar diante dele nossas ansiedades, nossos anseios, nossas inquietudes. Se em segundo lugar nós devemos encher nossos pensamentos com coisas que nos edifiquem, não coisas que nos desanimem. O terceiro ponto, meus irmãos, é que nós devemos seguir o exemplo. Um bom exemplo. Paulo se coloca como exemplo aqui. Mas o melhor exemplo que eu poderia dar, isso praticai, é o que está nas Escrituras. Ele vai dizer: isso que eu também aprendestes, recebestes e ouvides e vistes em mim, isso praticai. Meus irmãos, sabe o que Paulo quer dizer com isso? Quando ele envia essa carta? Ele vai relembrá-los de quando Paulo passou por aquela cidade, na sua segunda viagem missionária. Nessa viagem, foi a viagem que ele foi açoitado injustamente, junto com Silas,
jogado na prisão. Essa foi a viagem em que ele foi perseguido e foi praticamente expulso de Filipos. E ele vai dizer: olhem o que aconteceu comigo, isso pratiquem. Ou seja, eu passei pela prisão, eu fui injustiçado, eu fui praticamente expulso da cidade. Eu fui visto como, eu fui tratado com desrespeito, e mesmo sendo cidadão romano, eu fui açoitado publicamente, sem nenhuma causa, sem nenhum julgamento. Ou seja, ele tinha todos os motivos para murmurar, todos os motivos para ficar preocupado, ansioso, mas ele começa a louvar a Deus na prisão. Ele olha para essa situação e ele descansa em Deus, porque ele sabe que todo o cosmos, toda a história converge de acordo com a vontade de Deus, a sua santa e perfeita soberania. É nisso que Paulo descansa. É por isso que ele encontra ânimo e vigor, a paz de Deus, para louvar e para entoar hinos e se alegrar, mesmo estando preso. É isso que ele vai dizer. Irmãos filipenses, lembrem de quando eu passei aí, tudo que aprenderam de mim, tudo que viveram de mim, isso praticai. Meus irmãos, o terceiro ponto, se o primeiro é orem, coloquem diante de Deus a sua ansiedade. Se o segundo ponto é tragam bons pensamentos à sua mente, ocupe sua mente com coisas que edifiquem. O terceiro ponto, meus irmãos, é coloquem em prática o que vocês têm aprendido. Não só através dessa mensagem, não só através do exemplo de Paulo, mas de toda a Escritura. Coloquem o que vocês têm aprendido, visto e ouvido em prática. E a paz de Deus encherá os seus corações. E para concluir, meus irmãos, ele vai dizer no final do versículo 9: e o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Esse é um paralelo genial com o versículo 7. O versículo 7 ele diz: e a paz de Deus será convosco. Vocês percebem a diferença? Não é mais a paz, não é só apenas a paz de Deus que será conosco, mas o próprio Deus da paz será conosco. Paulo diz que ao cumprirmos e ao buscarmos tudo isso, o próprio Deus, Emmanuel, será conosco. Não apenas a paz que excede todo entendimento, não apenas a paz de Deus, mas o próprio Deus da paz, ele virá e nos superabundará em graça, misericórdia e esperança. Por isso, meus irmãos, não desanimem. Coloquem diante de Deus todas as suas preocupações, coloquem diante dele tudo que tem lhe incomodado, tudo que tem sido motivo de preocupação, tem tirado sua noite de sono. Coloquem diante dele, ore, abre seu coração. Segundo, encha seus pensamentos com coisas boas, coisas que edifiquem. Evitem a infotoxicidade, que é quando você começa a consumir só coisas ruins, tragédias e notícias ruins e conversas que não edificam. Evitem isso, para que seus corações não andem conturbados. E por terceiro, meus irmãos, coloquem em prática. Coloquem em prática tudo que vocês têm aprendido, lido e visto. Leiam a palavra de Deus, se debrucem nela, porque esse foi apenas um dos textos que falam para nossos corações sobre ansiedade, mas você vai poder encontrar diversos outros ao longo da Bíblia. Leia a Bíblia, coloque em prática, veja pregações no YouTube, estão cheias. Acompanhe o canal da igreja. Manda um zap para o seu amigo, para o seu irmão, pedindo oração, pedindo ajuda, compartilhe com ele. Viva de forma prática o ser igreja. E por último, a paz de Deus e o Deus da paz será conosco. Amém? Santo Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos estarmos aqui, de podermos termos liberdade de te ouvirmos e de buscarmos na internet, mesmo em meio a essa quarentena, essa pandemia. O Senhor tem nos guardado, nos livrado, nos provido com tudo que é de bom. O Senhor tem nos dado uma cama para dormirmos, o Senhor tem nos dado alimento para nos alimentarmos, o Senhor tem nos dado acesso à internet, que muitos nem têm, para poder assistir um vídeo como esse. Pai, que nesse momento o Senhor venha nos transbordar com a Tua paz. Que a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus venha encher o nosso coração nesse momento de preocupação, de crise, e que o Deus da paz venha ser sempre soberano sobre tudo que fazemos, por onde quer que formos, onde quer que estivermos, e que nós nunca se esqueçamos
desse Deus que é Pai, desse Deus que é amoroso, desse Deus que nos ama e que nos cuida e que tem nos guardado de tudo. Senhor, nos ensina a te servir melhor, nos ensina a descansarmos em Ti. Enche nossos corações, nossos pensamentos, os guardando de coisas que não edificam e que o Senhor venha sempre a ser glorificado através das nossas vidas. Abençoa, Pai, cada um que está em casa nesse momento, pessoas que estão nesse momento preocupadas, pessoas que estão ansiosas, que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre elas, que o Senhor venha enchê-las com o Teu bom ânimo, com o Teu vigor. E, Pai, que o Senhor seja com a Tua igreja, que não está apenas na pedra, mas em todo o mundo. E essa é a oração que Te fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém.